Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso quarto episódio da Confraria Orfeu. Confraria que tem como missão elevar a experiência em cafés, né? Tudo isso partindo de cafés selecionados, sensacionais. Todo mês a gente envia para a casa dos nossos confrades e a partir desse café a gente poder falar de diversos assuntos sobre essa jornada espetacular que é cafés, especificamente cafés especiais. E eu sou Ricardo Madureira, sou CEO do Orfeu Cafés Especiais e tenho aqui a alegria e felicidade de dividir a mesa desse episódio hoje com o Alexandre Machete, né, que é líder de uma das nossas fazendas, a Fazenda Rainha, a gente vai falar mais dela. O Alexandre é engenheiro agrônomo, é especialista em café, é Q Grader, né? A gente no episódio, para quem assistiu, para quem não assistiu, pode voltar. A gente no episódio passado, a gente falou sobre o que é um Q Grader, né? Então quem tiver mais interesse pode ouvir o nosso episódio anterior. Então o Alexandre é especialista em café e é especialista também em azeite, né? Que é outro assunto para a gente falar em outra ocasião, porque quem não sabe, o Orfeu tem azeites também, a gente produz oliveiras, produz azeitonas e produz azeite na fazenda do Alexandre, que o Alexandre lidera, né? Que é a Fazenda Rainha, que fica no município de Poços de Caldas. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado por estar aqui, hein? Primeiramente, boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e estar falando um pouco desse quarto café que a confraria está levando para o pessoal. Legal. Muito bom, Alexandre. Vai falar muito sobre isso. E eu tenho um prazer também aqui de ter o nosso convidado, o Luiz Santos, né? O Luiz Santos é engenheiro agrícola, né? É especialista em fermentação de cafés e cacau, né? Ele atualmente é coordenador da Lallemand, que é uma empresa internacional, multinacional, que trabalha nessa área de fermentação. Luiz, muito obrigado por você vir aqui e poder compartilhar mais a experiência nessa parte de fermentação. Olá, Ricardo. Obrigado a todos. É um grande prazer a gente poder estar aqui e falar um pouquinho desse tema tão interessante. Legal. A gente vai falar muito sobre isso. O tema hoje, desse mês, é muito essa questão de fermentação. A gente vai falar muito sobre isso. Mas eu peço aqui a vocês, a gente vai, antes de entrar propriamente dito no café, esse mês, a gente está aqui gravando no mês de novembro, né? Esse mês de novembro, outubro, novembro, é quando acontecem os principais concursos de cafés no Brasil, né? Porque logo depois da colheita, né? A colheita termina aí no Centro-Sul, agosto, setembro, não é isso, Alexandre? Setembro, isso, por aí. que termina, né? Então é a época que a gente consegue selecionar os lotes para poder mandar para esses concursos. E os resultados saem agora em novembro, né? Exato. Então, e a gente está muito feliz como grupo, que quem está nos vendo, né? Porque tem uma turma que está só ouvindo. Para quem não está vendo, a gente tem aqui em cima da mesa alguns troféus, né? E a gente trouxe aqui, a gente tem a grande felicidade de ter sido escolhido por um júri nacional e internacional como o melhor café do Cup of Excellence. Cup of Excellence, a gente diz com forma carinhosa que é como se fosse o Oscar do café, não é isso, Alexandre? Isso, o Cup ele é o principal concurso de qualidade de café no mundo, né? O Brasil já vem realizando há muito tempo e esse ano a gente teve a felicidade de estar ganhando o primeiro lugar de novo com o processo natural, via seca, né? E além de ter ganhado em primeiro lugar, a gente conseguiu também uma pontuação de 91,32 nesse café e conseguimos também o título de café presidencial, que são cafés acima de 90 pontos, né? Isso é muito difícil de se conseguir também. Para a turma que está recém chegando aqui, essa pontuação é para um dos critérios importantes para ser considerado um café especial, de categoria especial, é ter uma pontuação acima de 80 pontos, né? Isso. E você ter cafés aí acima de 84, 85 já é muito difícil. Chegar em 90, então, é uma pontuação espetacular. E é por isso que o Cup, que é esse concurso, ela, além de definir os primeiros colocados, todo café que passa de 90 pontos ganha um troféu, que é um dos que está aqui, que é o presidencial, né? Então, assim, é um concurso que não vamos estender muito aqui, mas
no Brasil tem mais de 300 mil produtores, né, de Isso. café. Né? No Cup eu vi que foram enviadas mais de 600 amostras de café. Né? E você ser a primeira, quer dizer, você está na finalíssima, né, entre as finalistas, já é um grande feito, é uma alegria e um orgulho para qualquer produtor de café. Você, além de ser o primeiro, né, é algo assim espetacular. E como o Alexandre falou, essa é a terceira vez que as fazendas do Grupo Café do grupo fiquem em primeiro lugar. Em primeiro lugar no Cup. Isso é espetacular. E aí a gente teve uma outra alegria também enorme, né, que no fim de semana, na semana passada, ocorreu a Semana Internacional do Café, que é a SIC, que acontece em Belo Horizonte. E lá acontece outro concurso muito importante de café que chama o Aroma, não é isso? Aroma BSCA. É a BSCA que realiza esse concurso. Ela faz com quem trabalha com ela, né? E a gente enviou outro café também lá também e conseguimos também. Só para a turma saber que BSCA é de associação, é o termo em inglês de Associação Brasileira de Cafés Especiais. É quem regulamenta, define critérios, você gosta. O Cup é um concurso internacional aberto para todo produtor brasileiro que queira participar do concurso. Já o Aroma também é aberto para todos os produtores, mas aqueles que são associados à BSCA. Isso. O Cup tem uma dimensão maior por conta de ser aberto. Mas o Aroma também assim, é um concurso que se for colocar em classificação, assim, vem o Cup e depois o Aroma, né? E qual foi a nossa colocação? Em primeiro lugar também, com um arara cereja descascado. Espetacular. Então, a gente conseguiu, né? Alexandre com o time, todos os agrônomos, todo o time, nesse ano ser campeão dos dois maiores concursos que existem no país, Brasil, né? Que é o Cup of Excellence e o Aroma, né? Isso. E mais importante que com cafés diferentes, né? Cafés diferentes. O Cup foi com geisha, não é isso? Com geisha. E o Aroma? Com arara. Com arara. Agora os dois foram da Fazenda Rainha, que é a fazenda que é liderada aqui pelo Alexandre, né? Então, bom, imagina a felicidade que nós estamos como grupo, né? A Fazenda Rainha, ela faz parte do grupo que a gente chama Sertãozinho, que são de onde vêm os cafés da marca Orfeu e que a gente torra em nossa torrefação e distribui como marca Orfeu. Certamente, como a gente tem feito, vai sair uma edição super especial no começo do próximo ano desses cafés, né? A gente tem um orgulho enorme. O propósito da marca Orfeu, né, quando nasceu com o propósito de manter no Brasil esses cafés espetaculares e que normalmente são exportados, né? A gente busca o crescimento do patamar de excelência no café brasileiro e a gente tem muito orgulho de ser uma marca brasileira que retém esse café no Brasil para ser degustado, consumido aqui. A gente certamente vai ter uma edição super especial aí também em comemoração a esses títulos. Quem está vendo aqui tem um outro troféu que a gente trouxe aqui, que também foi desse mês, foi que a gente foi o campeão também, né, do campeonato de regiões vulcânicas. Né? Isso. A gente está lá na onde que a gente está dentro do terroir da região vulcânica, né? É composto por 12 cidades, todas ali do nosso lado ali, né? Poços, Botelhos, Cabo Verde, São Sebastião da Grama, Divinolândia. E esse concurso, o pessoal pega os produtores dessa região e fazem esse concurso para ver qual que é os melhores cafés que tem na região vulcânica. E a gente também conseguiu ficar em primeiro lugar na categoria cereja descascado como o melhor café da região vulcânica também. Espetacular. Vocês podem imaginar como a gente está feliz, o time todo está feliz com esse reconhecimento. A gente não trabalha para ganhar título, né, para competição, mas certamente é um reconhecimento do trabalho de muita gente. Né? Um ponto importante no Cup, as fazendas do grupo, com diferentes tipos de café e diferentes fazendas, já foi finalista, premiada em 30 vezes 30 no Cup. vezes. Essa foi a 30ª vez. Né? Então,
você manter a consistência. Você ganhar uma vez já é uma alegria para qualquer produtor, mas você manter a consistência disso, isso é trabalho de muita dedicação, obviamente uma região, um terroir abençoado, né? Mas é o trabalho de muita gente em todos os níveis para chegar com dedicação, mas também com metodologia, também com tecnologia para frente. Então a gente é muito feliz com isso, com o reconhecimento desse trabalho que é feito por muita gente que está hoje aqui e que já passou pela empresa também. Bom, legal, a gente poderia ficar falando muito mais disso que isso aqui, mas vamos falar desse cafezão, né, Alexandre? Aqui a gente, quem não está vendo, eu estou aqui nas minhas mãos o pacote que chegou na casa dos nossos confrades, né, cara? Ele é um arara fermentado, né? Então, Alexandre, você me fala mais um pouco sobre esse café aqui que está na mão? Qual foi de onde ele veio? Qual foi a jornada que ele passou para chegar nesse pacote aqui que está na mão dos nossos confrades aí? Fala um pouco desse café, por favor. Então, esse café é da variedade arara. A variedade arara ela veio de uma seleção que fizeram no IAC, lá em Campinas. Acharam duas plantas de frutos amarelos no meio de alguns obatãs, que são de frutos vermelhos. O Obatã é uma outra variedade. O Obatã é uma outra variedade. Só para a turma também, só relembrar de outros podcasts, você tem basicamente duas espécies assim de café, né? O canéfora e o arábica, né? Isso. A gente só produz a arábica, né? Que é café especial. Então, o arara é uma variedade de cafés arábicas. E o Batã também é uma variedade. Também é uma variedade de arara também. De arábica, né? E o Obatã foi um cruzamento do Timor com um Vila Timor. Que aí deu o Obatã e lá dentro acharam as duas plantas de frutos amarelos. E depois a Procafé veio fazendo essa difusão e tentando achar as plantas mais produtivas, as plantas que produziam mais e conseguiram achar a seleção para sair para campo para plantio, né? É uma variedade que tem uma característica de qualidade muito boa, peneira 80% é acima de 16, então o fruto dela é muito grande. A peneira é o tamanho, né? Quando isso, você acima de 16 é que é um grão grande. É um grão muito grande. E o grupo já teve diversos cafés já que foram premiados também em outros anos com essa variedade arara. E a gente fez uma renovação lá na Rainha, arrancou as lavouras que eram mais velhas e começamos a plantar o arara. Então, esse café que a gente está colocando na confraria, ele está sendo a primeira safra dele. É um plantio novo, então... É um cafezinho bem novo, né? Isso, é um plantio de 2021, então a primeira colheita dele foi agora em 2023, lá na Fazenda Rainha. Isso para a turma também se localizar, depois que você pega a muda, né, e planta... Ela leva uns 2 anos e meio para dar a primeira colheita. Essa é a primeira colheita, então? Essa é a primeira colheita. Não, assim, a gente não fala nem que foi uma colheita grande, né? A gente fala que é até uma catação, que é bem baixo mesmo a quantidade de café que dá. Então, foi a primeira vez que a gente colheu ele. E uma questão interessante também, que é o café que foi... premiado no aroma, mas sem ser o fermentado. Legal. Então, nossos confrades aí estão recebendo o grão premiado, né? Só que fermentado, com o processo de fermentação. Tá muito bom também, tá tão bom quanto o outro que foi premiado. A gente está ali na região vulcânica, né? Isso é um bom... Alexandre, me ajuda aqui, porque a gente fala vulcânica, a gente lembra do vulcão, saindo, né, as larvas e tal. Por que chama aquilo ali região vulcânica? Milhares de anos tinha um vulcão lá. Hoje não tem chance dele acordar, né? Estamos seguros. Só que... uma região muito rica, com minérios diferentes que outras regiões não têm.
E isso ajuda no solo ali e a altitude que a gente está também, né? Então, Que altitude esse café ele está produzido a 1.250, só que a fazenda nossa ela está desde 1.100 até 1.570, onde que é o ponto mais alto que a gente está. Então, esse está ali no meio... Tá 1.250. Quem não tá vendo, eu tô na mão aqui um cartão que é também junto com o café. A gente manda um cartão, um card colecionável, muito bonito e que tem as especificações. Então, eu estou, de vez em quando, olhando aqui para ver as informações aqui. Então, aqui está dizendo que é 1.250 metros, é isso? Isso, 1.250. E esse café ele foi colhido ali no mês de julho, né? Esse café ele foi levado para o lavador. A gente fez a separação do natural, que é o boia, né? E pegou o cereja, que é só os grãos amarelos, e colocou dentro da caixa para poder fazer a fermentação desse café. O café é uma fruta, né? Isso. Então a gente fala cereja, é o tempo que ela é uma cereja, né? E ele, como o Alexandre falou, no caso do arara, ele amadurece e fica amarelo. Mas tem outras variedades que ele amadurece e fica vermelho. Então, quando ele fala do boia, é aquele café, porque como tem um processo de lavagem, né, depois você colhe, o café que secou na planta, né, ficou como se fosse uma uva passa, seco, então, ele boia, não é isso? Isso. Então, vamos falar que é o boia, ou passa, né? Que ele tem a característica bem de uma uva passa. Esse aqui, então, eu esqueci, esse aqui foi... Esse que você colheu maduro. Eu colhi ele maduro, só que veio um pouquinho que passou. Ah, tá. Então, eu quis fazer a separação desses dois cafés. Então, passei no lavador, o passa saiu em uma bica e o cereja ficou em outra que eu levei para fermentar. Então, o cereja seria o café maduro na cor amarela. Foi esse que você fermentou. Que a gente fez a fermentação. Boa, bacana. Foi uma fermentação de 60 horas. Vamos falar um pouco mais de fermentação para a gente não confundir aqui a turma toda, mas... e essa colheita foi o quê? Lá na Rainha. É basicamente manual lá, né? Manual. São montanhas, né? É muito difícil A gente não tem a colheita mecanizada lá, então lá é tudo manual. Que ajuda a gente um pouco é os microterraceamentos que a gente fez. Então, para o pessoal trabalhar, andar, eles conseguem andar no terreno plano, né? Então, ajuda muito já eles. E foi 100% manual, então, tanto o processo da colheita e no pós-colheita também, né, no terreiro. Então, depois que esse café passou na fermentação, a gente fez todo o processo de seca manual, o pessoal rodando somente com rodo, fazendo esse processo. Legal, muito bom. Bom, vamos entrar agora no assunto aqui do tema desse mês, que é a fermentação, né? Fermentação é um tema espetacular, vastíssimo, né? Tese de doutorado, cursos, a gente vai ter o desafio aqui de falar em poucos minutos, né? E certamente no futuro a gente pode falar muito mais sobre fermentação, mas falar sobre fermentação de café, né? Eu acho que não é exagero dizer, né, que o domínio da fermentação pelo homem revolucionou a nossa civilização, né? Basta dizer que é a partir de processos de fermentação que se produz pão, né? Que é o alimento nosso aí da humanidade, né? E outros alimentos, né? Tem vários tipos de fermentação, não vamos entrar aqui, mas fermentação láctea, alcoólica, acética, né? E na fermentação também, o processo de fermentação que você produz cerveja, vinho, né? Então, você pegar mais de 6 mil anos atrás na Mesopotâmia, você tem registros históricos de produção de cerveja usando trigo e cereais, como também no Egito. Então, é realmente uma saga da nossa humanidade, essa relação com a fermentação, né? E aí, Luiz, só para a gente, sem entrar, sei que é difícil aqui pegar a linha não muito técnica aqui, mas se fosse falar em poucas palavras, o que é a fermentação? Quando você fala, fermentou, né? Quando você fala que fermentou, o que é uma fermentação? Em síntese, a fermentação ela ocorre
pela degradação de açúcares por atividade de micro-organismos, podendo ser leveduras ou bactérias em anaerobiose, em compostos secundários. Pode vir o álcool, dependendo da fermentação, se for alcoólica. Quando a gente vai para o café, nós temos interesse nos outros compostos secundários também que vêm, e o CO2 que também é produzido nessa fermentação. Legal. Então, eu posso dizer que a fermentação está aí, em todo local, né? Onde você tem algum micro-organismo, uma bactéria, um fungo e tal, ele fermenta, ele se alimenta basicamente de açúcares, né, que estão ali disponíveis, e para que ele possa crescer, se multiplicar, né? Então, o processo de fermentação é um processo bioquímico porque um material como fungo, bactéria, levedura, e químico porque a partir desse processo ele transforma produtos químicos em outros produtos químicos, né? Podemos dizer que para a gente começar a conversa aqui, né, na parte de fermentação, sim, né? Sim. E aí, Alexandre, passando a bola para você, cara, o que eu ouvi falar, assim, pelo que eu entendi, é que de certa forma todo café nosso, de qualquer pessoa, termina de alguma forma tendo alguma fermentação natural, né? Seja no pé, na planta, ou seja no terreiro quando ele seca, né? Sim, porque ele tem a polpa, né, da envoltória dele ali. Né? Se a gente for pensar, igual você comentou, né, um fruto, então é um fruto que tem muito açúcar, né? E no meio ambiente tem os fungos, tem as bactérias, as leveduras, então ocorre isso naturalmente. Só que não é uma forma controlada, né? Então pode ser que seja uma fermentação boa, mas você não vai saber como foi feita, como foi realizada. E pode ser também uma fermentação ruim, que isso vai perder a qualidade do final do produto, né? Isso a gente não consegue controlar, né? E quando a gente fala de ter um café especial, premium, a colheita e o processo de secagem é muito importante também, né? Porque a gente às vezes tem a ideia de que só está num terroir, numa área maravilhosa, você tem todo o processo, e o processo também da colheita é muito importante, justamente porque se você deixa ele fermentar na planta ou tem uma infestação, você cria um café, ou você tem um café com gostos ruins, né? Por causa de uma fermentação mal feita em algum... Ou você largou ele em algum local, ou você não secou ele direito, né? Isso, se um café ele ficar amontoado ou num período de chuva... Muita umidade, ele vai ter uma ruim, fermentação, mas é uma fermentação que não vai dar as características que a gente quer, né? Não vai ser... E uma coisa também que eu aprendi é o seguinte, o café que a gente toma são grãos de café da planta e que são torrados. Você torra a semente, né? O grão, né? O grão, apesar da gente olhar para ele parecer uma pedra, ele não é uma pedra, né? Ele é biológico e ele é permeável. Então, o que acontece é que esse processo de fermentação que acontece na parte da polpa da cereja do café, que é onde tem os açúcares, ele troca esses produtos químicos gerados na fermentação, trocam para dentro do grão. Entra e sai, então você tem um transporte daí que altera o sabor as características final do café. Legal. E até mesmo a parte da secagem é muito importante para isso, né? Porque quando a gente está falando de café fermentado, a gente está querendo introduzir algo para dentro do grão e, ao mesmo tempo, retirar algo dentro do grão, que é a água. Então, a secagem bem conduzida é uma das chaves muito importantes para a fermentação. Então, Luiz, aproveitando aqui, a gente contextualizou o que é uma fermentação, falamos que, de certa forma, acontecem fermentações no pé naturalmente, né? E parte de ter um café especial é você controlar o processo de secagem para que você tenha uma fermentação boa. Mas quando a gente hoje, atualmente, tem falado muito de fermentação em café, não é essa fermentação natural que a gente tem falado aqui. É uma fermentação onde você acrescenta uma levedura, né, externa, e você tenta, de uma forma controlada, fazer um processo de fermentação. É por aí? O que você pode me falar do estado
da arte hoje em relação à fermentação de café, né? Sim, eu acredito que tudo começa com um objetivo, né? Primeiro, por que nós fermentamos os cafés? Isso é fácil da gente observar aqui, né? E principalmente o pessoal que faz parte da confraria de vocês, eles vão conseguir perceber que vão mudar as variedades, o material genético do café pode mudar o sabor. Muito provavelmente vai mudar o sabor, aroma. Você pode mudar de região, de uma fazenda para outra, vai mudar também. Então, o terroir está inserido ali. E a fermentação ela é uma outra variável que é esse processo. Então, a gente vai buscar algumas características distintas do seu processo normal. Então, naturalmente, vamos supor, o seu café ele já tem um sabor ali adocicado, que vai para um chocolate, uma cana-de-açúcar, e a partir daí a gente, com o processo de fermentação, a gente consegue diversificar, aumentar essa paleta, o menu que você fornece na sua fazenda. Então, quando a gente trabalha com as fermentações, como você mesmo já disse, né, espontâneas, que não fazemos inoculações de micro-organismos estudados para aquilo, a gente pode ter cafés excepcionais, mas também nós podemos ter algumas surpresas negativas, né? Eu visito bastante fazenda, né? Então, muitas vezes o produtor acaba se surpreendendo negativamente também quando não fazemos a inoculação. Então, a inoculação ela é uma das variáveis que a gente consegue ter controle, que seria inocular um micro-organismo que é estudado para realmente beneficiar a qualidade do café, tendo esse controle de sucessão microbiológica e dos compostos voláteis que nós vamos estar enviando para o grão do café. Só para a gente ajudar a turma aqui, então, quando você fala em inoculação, me fala assim, mais para a gente tentar explicar. O que é? Você pega uma levedura, não é isso? Quer dizer, que é um micro-organismo, né? Essa levedura, que tipo de levedura é essa? Hoje temos diversos tipos de leveduras, espécies diferentes, mas com o que eu trabalho, a gente trabalha com Saccharomyces cerevisiae. Então, que é a levedura que produz cerveja também. Exatamente. É o mesmo tipo de levedura que produz cerveja. A de cerveja, pão, vinho. E qual a diferença aqui, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma fermentação voltada para a cerveja, o ambiente é totalmente controlado, é diferente do café. Nós temos não temos tanta competição de outros micro-organismos como temos no café, como o próprio Alexandre disse, nós temos micro-organismos positivos, porém os negativos, e a diferença é você conseguir selecionar... E esses micro-organismos são micro-organismos que estão ali na planta, no chão, no ar, né? Quer dizer, quando você fala da cervejaria, é um ambiente fechado, né? Que ele... Bom, não vamos entrar em cerveja aqui, mas ele tem um mosto... que é a primeira produção, e você fermenta dentro de um ambiente fechado. No caso do café, você pega o grão que foi colhido ali, né? Isso. Então tá com... Né? E as leveduras são selecionadas na natureza. Então, o grande desafio da tecnologia para leveduras no ramo do café, para aplicação no café, é você conseguir encontrar cepas que são benéficas para o café, fortes o suficiente para competir com o que você já tem ali na sua microbiota e trazer algo novo, trazer um diferencial em relação ao sensorial. Porque você está ali, a levedura que você inoculou, você colocou dentro, competindo com outras bactérias, fungos que estão ali na própria natureza, né? Então é uma boa briga ali, né? Exatamente. Ali dentro do grão, da polpa e tal. Mas me fala assim, na cerveja você tem lá o tanque, no vinho também, que você tá aquele líquido e você jogou lá o fermento. No caso do café, como é que funciona? Você bota dentro de um tanque, é isso? Dentro de um compartimento? Como é que é feito isso? Normalmente no café a grande diferença para bebidas, né, a fermentação da bebida, quando a gente fermenta uma cerveja ou um vinho, a gente já está fermentando o produto final. No café nós temos esse desafio que ainda é uma das fases que vai para a torra. Que depois vai torrar, né? Exatamente. Então, basicamente, a gente faz as leveduras, elas vêm em uma forma inativa, você faz essa ativação das leveduras e
normalmente, como a fermentação, o conceito de fermentação é em anaerobiose, a gente tem que fermentar quando nós queremos maior controle, em tanques, né? Vocês lá na fazenda, vocês têm os tanques apropriados de concreto, alguns tanques até de plástico, que eu já tive a oportunidade de visitá-los, e promovendo essa anaerobiose, então, para promover um melhor ambiente para as leveduras. Então, assim que a gente inocula, vocês conseguem ter essa proteção para as leveduras, tendo bons tanques limpos, podendo ser de concreto, de plástico, para assim conduzir um bom processo de fermentação. Legal, muito bom. E aí, Alexandre, você começou a falar, eu te cortei lá, porque a gente iria entrar nesse assunto. No caso específico do nosso microlote que nossos confrades estão recebendo, como é que foi o processo lá? Né? Como é que você fez passo a passo na fermentação aqui? Então, igual eu comentei aquela hora, logo depois da colheita, a gente fez a separação dos grão-passas. Você não secou nada, né? Você colheu. Não, colheu, foi para o lavador no Isso. mesmo dia. Então, a gente passou no lavador para fazer só a separação do grão-passa, que é aquele que passou, e o cereja natural, né? Que é o grão maduro, o amarelinho lá. E iniciamos o processo de fermentação. Nós estávamos perguntando pro Luiz. A gente fez a ativação dessas leveduras em um balde todo limpo, né, esterilizado. Quando a pessoa fica pensando, o que é um ativar uma levedura? Ela é um tá ser em vivo. pó. Ela é um É ser um vivo. pó. Ela está ali dormente ali, né? Sim, a gente está tirando ela desse estado Ela de tá dormência. dormindo, aí você joga água lá, ela acordei. Exatamente. Isso. É isso. Então é uma água numa temperatura aí de 26, 27 graus, né, Luiz? Isso. E a gente faz a mistura dela. Tá, Então você misturou, ficou aquele caldo ali. Vira aquele caldo e como que a gente começa a ver que ela tá ativando? Ela começa a querer espumar. Então, aí você vê que ela tá entrando em... Acordando, tô querendo trabalhar. Vamos trabalhar. E aí a gente começa a aplicar isso no café. Então, a gente usa pulverizadores. Sim, mas no café, já dentro de um tanque ou não? Antes de entrar no tanque. Ele está num monte lá e você vai aplicando. O café, né? ele saiu do lavador, entrou nos carrinhos meus, que onde ele vai ficar armazenado. Aí eu vou entrar com esse café no tanque. Então, conforme eu vou colocando esse café no tanque, eu vou pulverizando. Entendi. Essa calda, né? Vamos falar um mosto também. Isso. Então, e eu imagino que é importante você conseguir, de forma mais homogênea possível, fazer com que essa calda tenha contato com... E isso é de grande importância. Então, o que a gente vai fazendo? Vai adicionando aos poucos. Então, vai por carrinho. Então, você vê quase todos os grãos passando ali. Então, por essa a calda gente aí, vai né? tentando fazer essa pulverização e deixar bem uniforme. Juntou todo o café, deu toda a quantidade, com a quantidade exata da levedura que a gente coloca. A gente coloca um termômetro no centro. A gente usa esse termômetro com fio, então a gente consegue controlar... Isso foi em concreto? Ou... Em tanques de concreto. Tanque de concreto, tampado, porque né? Isso é outra coisa que a gente não falou aqui. Todo o processo fermentativo é um processo exotérmico, né? Quer dizer, ele libera calor, né? Isso. Então, é bem importante controlar isso para que a temperatura não suba de um determinado momento que você pare a fermentação, né? Então, por isso que do termômetro, né? Isso, para a gente poder controlar, né? Que é uma das principais questões para a gente fazer uma boa fermentação. Essa caixa concreta, ela tem saída também de ar para tirar o CO2 dentro do tanque também. E a gente vai controlando essa temperatura até numa quantidade de hora de 60 horas que a gente trabalha hoje. Que é uma quantidade... 60 horas que ele fica ali fermentando. Fica ali parado e só as leveduras trabalhando ali. E as outras bactérias que estão lá também. Aquela briga que a gente falou, né? Briga toda ali, maneira... né? E controlando essa temperatura. O ideal também é que essa temperatura não passe de 36 também, né? Sim. Que se começar a passar, a gente já viu que começa a dar perca também, dá sabores finais no café que a gente não quer. Então, a gente consegue manter as 60 horas e nos 36 graus na nossa região ali.
Mas pode ser que algumas regiões não conseguem chegar nessa 60, temperatura passar de 40 e tem que parar. Mas o processo nosso foi de 60 horas e 36 graus. E aí depois de 60 horas você tira e bota para secar? Aí eu tirei esse café, e esse café foi pro terreiro, aí ali você já tem uma surpresa. Você lava ela de novo ou não? Não lavo. Não lava. Eu pego esse café e já vou direto pro terreiro já para fazer a secagem. Esparrama ele grão a grão e vamos fazendo, virando ele para ele secando. Só que ali é um processo que a gente já vê se já está numa fermentação boa ou uma fermentação ruim. Que ali, se você pegar pelo cheiro, né? O cheiro do café, você já vai sentir muitos aromas ali de frutas maduras. Banana, goiaba madura. Sim. E se não for bom, aí você já começa a pegar um cheiro de vinagre. Vinagre, bom, o negócio é fascinante, a gente não vai... Mas vinagre é o ácido acético, né? É um outro tipo de fermentação, que é a fermentação acética, né? Que é uma oxidação do álcool e que dá esse cheiro, esse gosto de vinagre. Então, tem produtos que você bebe, às vezes um vinho que está passado, né? Que você oxidou o vinho, principalmente vinho branco, você sente aquele avinagrado, se tiver, né? Então, esse é um... Mas e daí o tema complexo que é fermentação, por conta dessa, e ainda mais no café, como você falou, né, Luiz, que não é uma fermentação super controlada ali, você tem outros organismos, o que torna também um processo também, de certa forma, também interessante, né, porque você tem ali, por mais que você tente controlar, você não vai fazer tudo exatamente igual, né? Sim, esse é um grande desafio. Né? Agora, falando de desafios, assim, por causa do nosso tempo aqui, certamente eu tenho muitas perguntas aqui que não dariam tempo para a gente fazer outros podcasts desse, mas se a gente pensar assim, dos grandes desafios, pelo que eu tenho visto aí, além das questões de controle de processo, tal, que são temas bem técnicos, eu acho que é a estabilidade do café, né, Alexandre? Assim, como é que você faz para que o café, estabilidade que eu falo assim, depois da torra, eu já tenho percebido que alguns processos de fermentação terminam, você provou um café aqui, daqui a 2, 3, 4 semanas, esse café não está tão estável como estava anteriormente. Você percebe isso, Luiz? Esse é um dos desafios aí quando você fala de fermentação em café? Né? Sim, com certeza. Esse é um dos grandes desafios, né? E muito ocasionado devido ao processo, à condução de fermentação que foi, e também em relação à secagem do café. Então, normalmente os cafés, isso acaba acontecendo também com os cafés que não foram inoculados, que tiveram fermentações espontâneas, e pode acontecer até com os cafés que foram fermentados com a inoculação de leveduras, mas fermentados por muito tempo, então com uma secagem muito rápida. Então, como eu comentei, né, o grão ele é um bioreator. Então, quando a gente está tentando secar esse café, a gente está tentando tirar essa água e introduzir os compostos que nós geramos na fermentação. Então, talvez se a gente secar muito rápido esse café, ele vai ter uma reorganização ali, que depois de um tempo, essa água que estava na parte mais interna do grão, ela volte a migrar para a superfície. Então, vai mudar toda a lógica e a dinâmica dos compostos voláteis também. Então, esse com certeza é um dos grandes desafios. Exato. Gente, assim, vocês estão vendo aqui, a gente está assim, tateando aqui a superfície desse assunto fermentação, mas a gente, como nosso objetivo aqui na confraria é ampliar a experiência, conhecimento, né? Eu acho que é fascinante esse mundo e eu acho que é muito importante também falar que às vezes a gente fala assim... até na própria Cup tem uma categoria de experimental. Né? Então, a fermentação no café, um café verde, ainda é considerado experimental por conta de tudo que a gente falou. Mas o mais importante, apesar de a gente ter falado de bioreator, bioquímica, inoculação, vários termos assim, é tudo muito natural. Então, não estamos falando de adição de químico, nada. Não. Tudo que a gente está falando aqui é como fazer pão, como fazer cerveja, fazer vinho. Não tem adição de químico. É a natureza, via leveduras, via bactérias, trabalhando. E aí o homem, como tem feito há milênios, né,
tentando de alguma forma controlar esse processo. Essa é a beleza aí. Eu acho que no café a gente vai ver muita coisa, muito processo, muita tecnologia e muito estudos para que a gente possa cada vez mais controlar, mas o importante é o seguinte, é mais uma mão do homem em cima de processos biológicos que para você ter produtos maravilhosos. Eu acho que é nessa saga que nós estamos indo, né? E a gente aqui, pô, falando pra caramba do café, eu já estou salivando aqui de vontade de tomar esse café, né? Degustar esse café. Então a gente pode falar um pouco mais de fermentação, se for o caso, mas vamos agora tomar esse cafezão, cara. Vamos se preparar. E aí, nossos confrades aí, como a gente fala, a gente sempre faz um coado, né? Normal, a gente fazer um coado da Rario. E a gente trouxe um outro método aqui que a gente vai falar daqui a pouco para dar uma variada dos métodos aqui. Mas vamos beber e aí a gente vai falar mais desse café e eventualmente mais de fermentação. As características deles. Vamos lá? Vamos. Beleza. Claro. Bom, pessoal, então vamos para a melhor parte, né? Parte que boa. Nós vamos agora degustar esse cafezão aqui. E aí, gente, quem não está nos vendo, que está só ouvindo, aqui em cima da mesa tem 2 métodos da gente coar o café. Que é um coado da Rario V60, né? E tem um outro aqui que é bem bonito aqui, essa eu acho bonito, é um coado também, chama Chemex, que é um outro, ele parece um Erlenmeyer, assim, mas enfim, vocês que não estiver vendo, depois a gente coloca no nosso Instagram a foto do Chemex, né? Os 2 são coados, então se você não tiver nenhum dos 2, mas tiver o coador simples, normal, que toda casa tem, serve do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Então é só uma experiência diferente que a gente quer trazer para vocês aqui, tá? Então, lembrando o seguinte, vocês que são nossos confrades receberam esse café, tá em casa. Todo mundo de vocês tem esse nosso caderninho, né? Quem se inscreve a primeira vez ganha esse caderno. E nesse caderno também vem o card, né? Que é o colecionável assim do café do mês. E ele tem aqui na parte de dentro, local onde você coloca a data, o café, e você tem um espaço também para você livremente falar o que acha do café. Apesar de que no cartão já vem o gráfico, tudo, a gente aqui quer menos ser técnico demais, mas discutir um pouco o que cada um de nós 3 estamos sentindo e vocês aí em casa também, o que vocês estão sentindo, e a gente falar do método também, né? Então, eu acho que aqui, Alexandre, a primeira coisa sobre o método é a gente falar, como é um filtro em papel, tem aquele primeiro passo que é escaldar, né? Escaldar o filtro, né? E para que se escalda o filtro? Para poder, depois, na hora que colocar o pó, para a água, na hora que passar, para ir pro café, né? Que isso pode acontecer se a gente colocar só o pó e colocar água, às vezes as características podem ficar pregadas ali no papel. E tirar um pouco desse gosto do papel, porque por mais que o papel seja uma boa produção, alguma coisa tem, né? O filtro V60 da Rario, ele já está pronto, o Alexandre já colocou. No caso aqui da Chemex, ele tem uma característica que ele vem... Você tem que preparar o filtro. Quem não está assistindo, vendo, vai ser um pouco mais difícil, mas meu filtro aqui é um filtro quadrado e você tem que dividir ele em 4 partes, né? Você divide uma primeira vez, depois divide a segunda vez em tamanho maior, fica um quadrado dobrado, né? E esse quadrado tem 4 folhas, né? A gente vai deixar 3 de um lado, né? Muito simples, deixar 3 de um lado e uma do outro. Então coloca aqui, quem não está vendo. Isso, de novo, gente, no nosso Instagram, no nosso site e no nosso canal do YouTube, você tem vídeos que falam como é que se deve fazer, quer dizer, como se deve, uma sugestão de receita e como é que se deve fazer, tá? Então, aqui na Chemex, o Alexandre... Agora, Alexandre, você pode escaldar aqui os 2, cara? Então, escaldar é jogar um pouco de água quente, né, no filtro, para que ele possa limpar, né, lavar esse filtro, né, tirar esse filtro, algumas partículas do papel que são naturais, tá? Para não passar para o café. Tá. E aí,
A gente depois aqui... Pode esperar, vamos usar esse excelente. A gente joga fora aqui a água. Ok. Deixa eu jogar mais aqui, que o meu não foi todo, não. Pronto. E agora, a receita, a gente tem vários tipos de receita. O legal do café é isso, que tem a última mão de quem vai preparar. Então, diferente, a gente falou de vinho por causa da fermentação, né, cerveja, diferente do vinho e da cerveja aqui, uma vez pronto, se você guardar bem, acondicionar bem e servir na temperatura correta, tá ok. Aqui a gente tem o desafio da última mão. O desafio é bacana também, né? Porque você pode ir brincando com proporções diferentes. Aqui, para os 2 metros, a gente vai usar a mesma proporção, que é de 10%, né? 10%. Então, a cada 100 ml de água, 10 gramas do café. 100 ml de água, 10 gramas de café. O que seria uma colher, 10 gramas seria uma colher rasa de... Uma colher de sopa rasa, né? Em 100 ml, que é como se fosse uma xícara maior, né? Uma xícara maior. Isso. Aí, mas, de novo, quem tem a gente aqui, para seguir aqui o rigor, a gente tem uma balança. Quem não vê, a gente tem uma balança e a gente vai pesar as duas coisas. A gente vai usar a mesma proporção. A diferença de um método para o outro é que no método da V60, da Rario, é uma moagem um pouco mais fina, né? Fina. E a da Chemex é um pouco mais grossa. Mais grossa. A gente aqui moeu num moinho, eu estou na minha mão aqui, um moinho manual, né? Que você gira mano, você pode ter moinhos de todo tipo e todo preço, eletrônicos, de várias capacidades. E o moinho é um acessório bacana para quem quer experimentar mais ainda café. Apesar do que, lembrando que na nossa confraria, o confrade que queira receber ele já moído, a gente manda moído também, ou manda em grãos, né? E tendo um moedorzinho desse também aí, dá para fazer bastante experiência, né? Exato. Ver como o café sai numa moagem mais fina, numa moagem mais grossa, né? Dá para brincar bastante. Aí Pô, a turma do Orfeu lá falou 10%, mas se eu fizer 12%? E se eu fizer 8%? Como é que faz? Então isso é o bacana, né? Então vamos lá. Aí eu acho que uma coisa legal na degustação que eu aprendi aí com vocês, né? Longe de ser que o grelho, é que era legal antes de você passar, você cheirar o aroma, né? Sentir o aroma desse café no pó seco, né? Que a gente pó-seco. fala, né? Luiz, o que você pega aí nesse pó seco? Bom, achei cheiroso pra caramba, mas o que você... essa é uma boa parte de falar assim, quando você pega um café fermentado, você, no aroma aí, você já tem características que você pega, pô, isso aqui tá com cara de fermentado? Fermentado bom, né? Não fermentado ruim. Tem alguns que tem uma característica um pouco mais diferente, né? Que você consegue ver que é um café fermentado. Esse, ele não tem a característica do fermentado forte. Do fermentado forte, mas, assim, eu acho que parece que tem bastante frutas secas, Sim. né? Ele para mim é um café bem complexo, né? E esse é um dos objetivos também de trazer a fermentação, aumentar essa complexidade dos cafés. E a gente estava falando até mais cedo, né? O que nós buscamos é uma xícara limpa, ao mesmo tempo um café com uma complexidade distinta. Quando se fala complexidade de café, vários tipos de sabores, flavors, aromas distintos que não estão ali normalmente. Então, e o que você pega nesse aí? O que vocês dois estão pegando aí? Que tipo de aroma vocês pegaram especificamente? Na área de frutas secas, eu consigo pegar um pouquinho mais de damasco. E algo bem doce, indo para um caramelo. A doçura dele, assim, a gente, por incrível que pareça, né, antes da gente provar esse café, a gente já consegue perceber a doçura dele, que também é bem alta. Então, me lembra um caramelo, uma rapadura. Então, vamos lá. Aqui já está pesado o que a gente queria. Já está pesado, a gente vai fazer 25 gramas 25 para 250 ml de Então, de você faz aí a Rario, porque depois a gente vai precisar pesar aqui, né? Então, eu já vou colocar aqui no meu... Quem não está vendo, eu estou colocando... O Alexandre está colocando na V60 e eu estou colocando na Chemex. Aqui, a gente só moeu antes... para não ficar muito barulho aqui, né, na nossa live, mas é importante, sim,
não moer e largar o café moído. Moeu na mesma hora, foi o que a gente fez. A gente moeu aqui entre um intervalo e outro e imediatamente a gente voltou a gravar e usou o café moído, né? E aí o cheiro já começa, né, cara? Exatamente. E depois que eu passar aqui o da rádio, aí a gente joga aqui, porque eu preciso pesar. A gente está usando aqui a balança também como um peso, né? Como a água é 1:1 de densidade, então 250 gramas, 250 gramas são 250 ml, né? E você vê borbulhando, né? Esse é um café muito fresco, né? A gente também manda uma torra bem fresca para os nossos confrades, né? Isso é outra coisa importante aqui da confraria. A gente torra e já manda para nossos confrades em suas casas, né? Realmente agora a gente já consegue Tá cheirando. sentir os aromas distintos, né? E de tempo, o que é que você acha? Como é que você faz de tempo aqui, Alexandre? Ricardo, assim que ele já terminar de filtrar, a gente já... Você vai... Já que eu falo assim, eu percebo que você não jogou a água toda aqui, né? Pelo tamanho dessa rádio aqui, a gente não consegue colocar mais a quantidade de água, você vai pelo tamanho mesmo, né? Então isso é uma boa dica, né? Não precisa não ficar marcando o cronômetro, vai, né? Não, tem essa necessidade, Você já botou quanto aqui? Tá com 200, falta 50. Mais 50 ml, aí a gente já pode colocar na outra. É um outro fator também que dá para o pessoal brincar, né? Da questão da granulometria do café e quanto tempo passa. Tem. Bom, agora a gente trocou aqui, vamos para a Chemex. Quer? Não, vai. Vai, não, quem não viu aqui, o Alexandre estava perguntando se eu queria jogar água aqui em cima. Mas ele já está aqui com a mão na massa e, bom, comparado com o Alexandre aqui, eu sou jardim de infância. Já tem um recipiente um pouco maior, então dá pra gente... Como são dois métodos que são de filtragem com papel e pano, você tem a diferença da granulometria, como o Luiz falou, mas depois a gente vai degustar os dois e vai ver o que a gente acha. Não deveria dar uma diferença tão grande, mas certamente dará, né? Alguma diferença. No episódio anterior, a gente fez a Rario, a V60, com a prensa francesa. Aí dá diferenças maiores, né? Porque é uma granulometria ainda mais grossa do que o da Chemex e tem o fato de não ter o filtro de papel, ser um filtro de metal. Né, é uma infusão, né? A infusão da prensa francesa é bem distinta, né? Então você vai ter outros atributos ali no café. Então, acho que a gente já... Acho que a gente pode agora servir, começar com a da Rario aí, né? Coloca aqui em cima. Obrigado, Alexandre. Vamos lá, tô com minha cadernetinha aqui, apostos. Vamos degustar primeiro da Rario e aí depois a gente... Dá tempo da outra terminar de filtrar. Normalmente você olha primeiro, tenta perceber aromas, né? Que é diferente do café seco, que a gente também cheirou ele, né? Cara, mas a gente pode observar que puxa bastante ainda das frutas maduras, igual no seco, né? Se mantém. Eu achei mais até aqui, eu não sei porquê. Aqui realça mais. Do que ele, né? Tá bem mais realçado do que... A doçura realmente é um café bem doce, né? Que lembra um caramelo. Engraçado que a gente, assim, eu já tô pouco tempo aí no café e degustei já alguns fermentados, mas ele é um fermentado muito diferente do que a gente vê, assim, né, cara?
Eu não conseguiria dizer assim que é um fermentado. Não, assim, ele né? não tem aquela característica de Que é falar assim, assim, quem vai provar vai falar que é um café que fermentado. normalmente o que a gente vê aqui no Brasil de fermentado é mais aquele frutado meio... não é ruim, mas é de morango, muito, né? Esse aqui tá muito agradável e... Até um tempo atrás, dos desafios também era esse, né? O fermentado tinha uns aromas bem marcantes e esse realmente é difícil afirmar que foi fermentado, né? Um café que passou por um processo de fermentação bem natural e está destacando algumas características. Que eu acho que esse é o muito bacana, assim, se a gente pensar de como a gente pensa em seguir a fermentação, que seja criar experiências diferentes no mesmo café num processo natural, mas que você possa ter um café, como você falou, complexo, no sentido de maior, não ser só realçar algumas coisas do café, né? Eu tenho visto assim muita assim ameixa, né? Vocês pegaram alguma coisa de ameixa? Sim, é um café muito doce, né? Tá é doce, né, doce. cara? Muita. Pô, gostei muito. Sim, eu peguei. Dele. Engraçado, aqui pra mim o morango é a característica dele. Então, acidez, cara, eu vou né? até beber mais aqui, cara. eu não peguei O morango tanto é a morango, característica cara. desse café. Você pega morango assim, fácil? O sabor do morango com acidez. Acidez arremete muito mesmo. Pois é, assim, é fogo isso, né? Quem não é um degustador assim como eu não sou experiente, mas quando fala, agora que você falou do morango, veio o morango, cara. Não, eu vim conversando com o João que esse café tava... eu não tinha pego morango, da acidez dele, mas na rádio agora esse café tá com a característica... É aquela acidez e... Não, assim, aquela acidez, quando você morde o morango assim, ele parece que dá aquela salivação na boca. Então, pra mim, tá com essa característica muito... E isso remete no sabor do morango mesmo, da fruta do morango. Sem querer ser aqui porque às vezes fica aquele negócio da degustação, ser muito técnico, mas eu acho que o bacana é isso, e até o Alexandre me falou, você remeter a sua memória olfativa e degustativa do morango, do abacaxi, da ameixa, né? Muito. Vamos aqui pro... desculpa, Luiz, por favor. Isso Enquanto fecha, você vai né? falando, eu vou arrumando aqui a Chemex. Isso fecha, né, Alexandre, com a complexidade, né? Que nós estávamos falando. Que isso que a gente procura, né? Não necessariamente precisa ser um café complexo, ele precisa ser ter aquela fermentação agressiva ou que obrigatoriamente arremete a álcool, vinhos. Aqui aumentou o leque de complexidade por frutas diferentes. Frutas diferentes, né? Que normalmente não consegue achar num processo natural. Obrigado. Bom, a gente está agora degustando da Chemex, quem não está nos vendo, né? E com na granulometria um pouco maior, né? Particularmente é um dos métodos que mais me agrada, né? É mesmo? Aqui eu acho ele pegar muito uma bonito, acidez assim. mais brilhante nesse método aqui. E me lembrou mais ainda o morango que você mencionou, né? Eu acho que ele ressalta, né? Olha que coisa interessante, né? Eu falei que não ia ter diferença, né? Realmente tem diferença, cara. E eu acho que é menos do filtro e mais da granulometria, né? Granulometria. A granulometria. Eu tô curioso de ver como é que vai ficar ele numa prensa francesa. Na prensa francesa. Tá, nesse processo parece que ressaltou mais ainda o sabor do café. Muito interessante. Ficou muito bom. O café tá muito... Cafezão. Muito interessante mesmo, cara. Gente, a ideia aqui é menos do que falar de proporções em relação à receita, né, cara? E que isso, de novo, quem tiver mais interesse, a gente tem muito material no nosso YouTube e no nosso site, e obviamente vocês podem e devem perguntar se tiverem questões,
Mas é dizer assim, olha, como é bacana essa experiência do café e brincar com essas questões de método, granometria e como é um café pode... O que ele pode dar de conversa e experiências na mesa, né, cara? O que mais aí? Mais alguma outra coisa que ressaltou aqui da diferença? Uma rapadura, né? Sim, bastante... Da doçura da rapadura. Parece bastante doce. Que ele tá muito doce, lembrando. Bom, a doçura é marcante, né, cara? Rapadura... eu não peguei tanto assim, né? Mas, o retrogosto dele é maravilhoso. Sim, retrogosto é aquele gosto que vem depois da bebida. Isso que eu aprendi, isso qualquer bebida, né? Retrogosto bom é aquele que você fica com vontade de beber mais. Fica aquilo aqui agradável, negócio... você fala, quero mais uma coisa, né? Mas ficou muito bom, não é nada agressivo, né? Não. É um café muito agradável que agrada todo mundo, viu? Muito bom, hein, gente? Que cafezão, hein? Pô, adorei, cara. Muito bom. E eu acho que essa experiência aqui é o legal, né? A gente falou muito de... Esse do morango eu não tinha pegado na primeira vez e, pô, agora, principalmente como o Luiz falou na Chemex, né? Ressaltou mais. Bom, gente, infelizmente a gente chegou no final, assim, da nossa conversa aqui. Certamente... o tema do café aqui, a gente poderia estar aqui falando muito mais tempo, né? E espero que nossos confrades aí com café em casa possa, com os amigos, familiares, poder ter esse tipo de conversa em volta de uma mesa, né? O tema fermentação é um tema, assim, daria milhões de podcasts, né? Assim, e eu fico muito... motivado aí para ver esses próximos passos da fermentação no café, né? E como ela pode trazer outras experiências, se mantendo fiel à natureza, ao tipo de café que a gente quer fazer. Então agora eu gostaria de novo de agradecer a Alexandre e Luiz por estarem aqui, né? Por terem vindo aqui conversar conosco. Só deixar um pouco de tempo aí para você se despedir da turma aqui. Alexandre, muito obrigado aí por ter vindo. Ricardo, agradeço todo mundo. Foi um prazer estar conversando com o pessoal, mostrando para eles um pouco do processo, como foi feito esse café e que eles ficam muito satisfeitos com esse café que a gente produziu para eles lá. Que bom. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado. Luiz, obrigado por ter vindo. Se pudesse falar suas últimas palavras aqui para o nosso time. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Foi uma ótima oportunidade. Obrigado pelo café. Tenho certeza que todos vão estar bem satisfeitos e contentes com esse cafezão que está chegando para eles, né? Que já chegou, né? Provavelmente já enviaram. E... contem comigo. Sempre que precisar, podem contar comigo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado. E, gente, a gente está com café ainda aqui. O café vai esfriando, né? Naturalmente. Sim. O que é bacana, normalmente a gente fala, não, café é bom quente. Café é bom quente, mas, pô, café bom, até frio ele é bom, né, cara? E você começa a ressaltar outras coisas. Eu agora vou ficar com esse morango na cabeça e eu tô pegando mais morango agora aqui, né, cara? Impressionante. Isso é um dos pontos a se observar de cafés fermentados, né? Quando o café esfria, né? Quando ele esfria, você vê como é que ele vem, né? Então, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer vocês aqui que nos acompanharam. Para nossos confrades aí também, meu muito obrigado. Se vocês têm dúvidas, sugestões para próximos episódios, assuntos que vocês gostariam de ver aqui cobertos aqui no nosso podcast, por favor, nos envie. No nosso WhatsApp, que está aí na tela, no nosso Instagram, que é o Instagram da Confraria. Quem ainda não é membro da Confraria e está nos ouvindo, né, e quiser aumentar essa experiência de café, além de ouvir o nosso podcast, ver o nosso podcast, também ter em casa todo mês um café sensacional como esse, vocês podem se inscrever, vai estar aqui também na tela, na tela e nas nossas redes a inscrição. Quem está nos ouvindo pode ir no nosso site, né, caféorfeu.com.br, e que vocês vão ter o acesso lá à confraria
E a gente agora fica aqui degustando o nosso café e já pensando aí o que vem aí no próximo mês, né? Qual é o café que vem no próximo mês, tá bom? Muito obrigado a todos, até o próximo mês.